Oi, que temperatura faz no Brasil em dezembro? Entre 20 e 25 graus, mais ou menos. Normalmente uns 25 graus. Bom, é uma temperatura muito agradável, por volta de 20 a 25 graus. Então por que a gente vê filmes e desenhos e cartões de Natal com lugares cheios de neve? Eu creio que por causa dos europeus que se radicaram aqui no Brasil e trouxeram toda essa tradição de Natal, tipo europeu, neve, Papai Noel. Talvez trazido pelos imigrantes, e o brasileiro já acostumou com essa tradição. Como seria um Natal tipicamente brasileiro? Tipicamente brasileiro? Um Natal com bastante verão. Bem, seria com roupas mais leves, né? Provavelmente o Papai Noel de charrete, não de trenó com as renas, né? Você deve estar perguntando o que a neve e o Natal têm a ver com a metrologia. É que a metrologia ainda hoje utiliza normas internacionais de medição. E aí, às vezes, que surgem alguns problemas, porque os parâmetros usados em outros países muitas vezes não se adequam à realidade brasileira, principalmente no que diz respeito ao clima e à temperatura. A gente pode observar isso vendo os relógios comparadores. Você conhece alguma norma brasileira que regulamenta os procedimentos e outras condições de calibração dos relógios comparadores? É isso que a gente vai ver nesta teleaula. Hoje você vai conhecer as normas brasileiras que regulamentam a calibração dos relógios comparadores. Vai aprender como se prepara o relógio comparador para a calibração, como se faz a leitura em uma tabela com desvios totais permissíveis e como, usando diagramas, se identificam erros máximos. Se ajeite na cadeira e pegue seu livro de estudos. Está começando a última teleaula do bloco de metrologia. Sofia, por que a gente tem que adotar tudo que os outros países querem que a gente adote? Calma, Caio. Não é bem assim. Em primeiro lugar, nós precisamos do mercado mundial. Em segundo lugar, grande parte dos parâmetros adotados pelos países desenvolvidos, eles são bem-vindos aqui. Apesar de que em muitas coisas a qualidade, para eles, não é entendida da mesma maneira que por nós. Na metrologia, ela é entendida de uma forma quase idêntica. Ah, mas isso não quer dizer que a gente tenha que adotar todas as normas, todos os detalhes, né, Sofia? Olha, Caio, todos os países resolveram se adequar às mesmas normas. As normas que dão as diretrizes para sistemas de qualidade. O Brasil adotou na íntegra as normas da série ISO 9000. E já que a conversa começou porque a gente estava falando sobre relógios comparadores, a gente pode ver agora qual é a norma brasileira que regulamenta a calibração dos relógios comparadores. A norma brasileira que recomenda os procedimentos é a NBR 6388. E o primeiro parâmetro que a gente deve levar em conta é a repetibilidade do relógio, ou seja, a capacidade do relógio de repetir as leituras para o mesmo comprimento medido. Essa repetição de leituras, ou repetibilidade, deve se dar dentro de algumas condições normais de uso que a gente vai ver agora. A primeira condição é aquela que a gente aciona a haste móvel várias vezes, seguidamente, em diferentes velocidades, até que chegue a uma placa fixa de metal duro e que não se deforme. O relógio deve apresentar as mesmas leituras nessas condições. Outra condição é a de que o relógio deve repetir as leituras mesmo se movimentarmos a placa ou o cilindro em qualquer direção, num plano perpendicular à haste móvel, sendo que esta deve retornar sempre ao mesmo ponto. Ainda não acabou, Caio. O relógio ele deve apresentar a mesma leitura para medições de pequenos deslocamentos. Assim, ó. Eu desloco e a leitura continua a mesma. Mas você está deslocando a haste com alguma medida definida? Esses deslocamentos têm que ser da ordem de 25 micrômetros. E, finalmente, o relógio ele deve ir apresentando a mesma leitura. Se eu levar o ponteiro bem devagar sobre a mesma divisão da escala, várias vezes, assim, ó, primeiro num sentido e depois no outro. Para essas condições que a gente acabou de ver, Tito, o erro de repetição não pode ser maior do que 3 micrômetros. Ah, outra coisa. Esses ensaios devem ser feitos no mínimo 5 vezes para cada intervalo da haste. Silva, me explica melhor isso. Vamos lá.
Em alguns relógios, o curso é de 10 milímetros. Pois bem, então esses ensaios devem ser distribuídos entre o início, o meio e o final da haste. Entendeu? Entendeu. Este eixo deve ter a mesma medida, qualquer que seja o ponto que eu selecione. Portanto, se eu não tiver um relógio bem calibrado e não tiver controle sobre o erro que ele me apresenta, eu nunca vou ter a certeza da qualidade da peça. É verdade. Quais as normas que você acha importante seguir? Sobre unidades de medida. Na área de faculdade, de colégios técnicos, seria muito importante seguir essas normas. São importantes para ser seguidas, porque todas elas servem para alguma coisa, certo? E para que servem as normas? As normas eu acho servem para facilitar a vida facilitar as coisas em todos os ramos. Elas também servem para se comunicar. Eu convenciono com alguém dizer que isto aqui é um papel, no momento que a outra pessoa entendeu que isto é um papel, é uma norma entre nós dois que é papel. Eu acho que as normas servem dentro de um mesmo campo de trabalho, quando duas pessoas estão trabalhando na mesma coisa. É isso aí, as normas são fundamentais em alguns setores da nossa vida. Na metrologia, elas garantem a qualidade e parâmetros iguais de avaliação. Nós vamos conferir agora as normas de inspeção dos relógios comparadores. Assim como ocorre com vários outros instrumentos, a calibração de relógios comparadores deve ser feita a temperatura de 20 graus Celsius, temperatura dos laboratórios de metrologia. Isso quando a medição requer exatidão e repetição. Vamos dar uma olhada agora em como se monta o dispositivo de calibração dos relógios comparadores. Preste atenção e fique por dentro. O relógio comparador tem uma estrutura que lhe dá uma falta de estabilidade. Isso deve ser compensado montando o relógio num suporte suficientemente rígido. A calibração é feita por meio de um dispositivo que posiciona o relógio perpendicularmente e em oposição à cabeça de um micrômetro. Assim, é possível fazer leituras que vão de 1 milésimo de milímetro até medidas superiores. Nesta posição é que se fazem os ensaios e medições. O que a gente faz, Caio, é uma série de leituras em espaços determinados. Eu marco os intervalos e faço as leituras no comprimento total do curso útil do relógio. Tá vendo? No começo eu faço a leitura a cada 10º de volta. Deixa eu ver se eu entendi. Primeiro eu preparo todas as condições para fazer uma série de ensaios com o relógio. E é lógico que eu vou fazer um monte de leituras e ter várias medidas. Mas e depois? Como é que eu analiso esses acertos e erros, Sofia? A gente define a exatidão do relógio comparador como a capacidade que ele tem de, dentro de um intervalo específico, dar leituras que tenham erros dentro de desvios que são permitidos. Como é que eu sei quais são esses desvios permitidos? Isso já foi definido, Tito, por uma série de experimentos e colocados numa tabela. A tabela dos desvios totais permissíveis. Essa tabela relaciona os intervalos em que eu vou fazendo as medidas com as diferenças que eu vou obtendo entre essas medidas, entendeu? Deixa eu ver se eu te explico melhor. Me passa esse aferidor. Peraí. Aqui. Eu começo com intervalos de 1/10 de volta e vou fazendo as medidas. Entre essas medidas vai haver diferenças ou não. E eu sigo até 5/10 de volta ou meia volta. Repito isso até para 2 voltas. E para intervalos maiores. Existe um limite para essas medidas variarem umas das outras. Esse limite é o desvio total permissível. Agora eu entendi. Então só está faltando a gente conhecer de perto essa tabela. Você pode acompanhar no seu livro de estudos. Com essa tabela, a gente pode identificar os desvios em 1/10 de volta, que é de 5 micrômetros. O desvio total permitido para 5/10 de volta é de 10 micrômetros. Erros em 2 voltas e até em intervalos maiores, onde a gente vai considerar erro a diferença de medida de 20 micrômetros.
Oi, você já teve um problema com um relógio comparador que não estava calibrado? Sim, às vezes nós temos. Sim, a gente controla alturas de ferramentas e uma vez eu estava acertando uma ferramenta de 32, notei que estava com 32,5, aí eu mandei calibrar o relógio, que realmente ele estava fora. Já sim, mais de uma vez. Como é que você percebeu esse problema? Por exemplo, eu tenho uma ferramenta que já vem calibrada para mim, com a medida específica. E eu passo ela no relógio, está dando uma diferença. Então eu desconfio do relógio. Agora a questão é, eu percebo os desvios entre as medidas e faço o que, Sofia? Bom, primeiro a gente analisa todos os desvios para poder identificar os possíveis erros. E os erros variam. Quer dizer, eu vou ter erros mínimos e erros máximos. O que a gente procura fazer é estabelecer parâmetros para saber quais são os erros aceitáveis. Isso eu entendi. O que eu não entendi é como é que se faz isso. Bom, existem algumas maneiras e a mais comum é analisar e demonstrar os erros do relógio através de diagramas. Ô Tito, nesse diagrama dá para observar os erros em função do seu curso útil. Muito bem. Todas as leituras devem ser feitas adequadamente em intervalos espaçados. Nesse caso aqui, 1/10 de volta, o que permite demarcar os intervalos do curso útil do relógio e ver o erro máximo do curso útil. Silva, por que esse diagrama apresenta duas linhas? Uma tracejada e a outra contínua. Essas linhas representam uma leitura crescente e outra decrescente, ou seja, o carregamento e o descarregamento da haste do instrumento. Quer dizer que eu vou poder representar o diagrama dos erros de várias maneiras? Vai. Pois é, e você vai poder determinar os períodos que quiser analisar. Por exemplo, eu separei aqui um trecho só com erros da primeira volta do ponteiro do relógio. Aí você vai encontrar o erro máximo da primeira volta. Quer dizer que com o diagrama você acaba tendo uma noção visual do processo de calibração. Exatamente. Quanto mais forem diferentes os erros uns dos outros e quanto mais estiverem fora do desvio permissível, mais longe o relógio comparador vai estar de uma de suas principais qualidades que você já conhece, a repetibilidade. Repetibilidade. Ter a capacidade de repetir as mesmas leituras é qualidade de todos os instrumentos de medição. É o que o faz confiável. Um laboratório de metrologia é o lugar onde se criam as condições definidas pelas normas. É de se esperar, portanto, que um laboratório de metrologia dos Estados Unidos ou da França forneça as mesmas condições que um laboratório brasileiro. A normalização surge para unificar os padrões de qualidade, para garantir que todas as medidas se baseiem nos mesmos padrões. Você já teve vergonha ou medo de perguntar e tirar alguma dúvida? Não. Por quê? Porque hoje no dia a dia, quando você está trabalhando numa máquina, você não pode ficar com dúvidas, né? Você precisa esclarecer na hora para você poder fazer a peça. Depende da situação, a gente perguntando, a gente aprende cada vez mais, né? Então, a gente tem que perguntar mesmo. E se você tem vergonha de perguntar, trate de perder essa vergonha, porque a gente economiza tempo e entende melhor quando pergunta. E antes que você comece a perguntar agora, vamos ver se a gente consegue esclarecer algumas das suas dúvidas com a revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que uma das principais características dos relógios comparadores é a sua repetibilidade, sua capacidade de repetir as leituras nas condições normais de uso. Conheceu as normas brasileiras de calibração dos relógios comparadores e aprendeu quais as condições e como se monta um dispositivo para a calibração dos relógios. Finalmente, conheceu como fazer a leitura em uma tabela de desvios permissíveis e como, através de diagramas, identificar erros máximos. Nós estamos encerrando o bloco de metrologia. Eu espero que você tenha entendido o porquê dessa ciência ser fundamental, principalmente para a mecânica. O importante é você captar o raciocínio que existe por trás do funcionamento dos instrumentos, das medições e do trabalho com as medidas obtidas. O resto você aprende na prática. E também não esqueça de usar o seu livro de estudos. No final dele tem alguns exercícios. E não sinta vergonha de perguntar, porque perguntar obriga tanto quem pergunta quanto quem responde a repensar sobre os assuntos. E nas próximas teleaulas, vamos começar a estudar processos de fabricação. Não percam. Até lá. Tchau.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.